mar, isso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, aleluia, mas o Senhor pode abrangê-lo, pode abrangê-lo com seu relance, seu olhar. Olho para o sol despontando, vem com sua luz aquecendo o dia, mas o sem brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olha as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé buscam. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos já agora todos cantando, né? Todos louvando na presença do Senhor. Esse é o nosso segundo encontro. Nesse dia de manhã nós fizemos uma abertura com um cântico titulado Vigiar e Orar. E o cântico fala assim: bem de manhã, embora o céu sereno. Depois nós ficamos preocupados, vamos cantar essa música à noite, bem de manhã? Aí o irmão Edson falou assim: não, vamos cantar essa música aí mesmo, porque é a mensagem. A mensagem da música é vigiar e orar. É o que nós devemos fazer. Nós, enquanto cristãos, devemos permanecer, né, em oração, em vigilância, vigilando com as nossas vidas, para não cairmos em tentação, para andarmos em fidelidade com o nosso Deus. Amém? Então, com alegria no nosso coração, vamos entoar esse cântico. Quantos anos que você falou? 40 anos atrás, né? A pastora Dalva falou que a geração de 40 anos atrás sabe esse hino de cor. Amém? Glória a Deus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigia e sem orar. Meio-dia.
celeste de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Aleluia. Tem de manhã bem e sem cessar vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Todos vem de manhã e sem, aleluia, vigiai, Senhora, e sem ser vigia, aleluia, mais com Jesus, só com Jesus, em comunhão é que eu viei. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhor. Refrão. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. No culto da manhã eu dizia que os de 40 anos para cima já cantam bem essa música, né? Amém? Glórias a Deus. Mas a mensagem é que importa. Nós precisamos vigiar e orar. Amém? E antes de orarmos, eu quero ler com você. Desliga para mim, por favor, Felipe, eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero ler com você o Salmo 105. Essa noite o Senhor me deu em sonho uma mensagem. E no sonho Ele me deu tópico por tópico da mensagem. E era em cima de um salmo, do salmo Bom é Louvar a Deus. E Ele foi me dando todos os motivos que eu tinha para louvar ao Senhor. E eu escolhi, do salmo 100 para frente, é salmo de louvor, salmo de gratidão. E eu escolhi o salmo 105 e nós vamos ler os 5 primeiros versículos. E depois, onde você está, se quiser ficar de pé, fique. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser sentar, sente. Nós vamos agradecer ao Senhor. Você vai louvar e glorificar ao Senhor e agradecer todos os motivos que você tem para agradecer. O Espírito Santo vai te lembrar de todos os motivos. E o Espírito Santo hoje de manhã, quando eu contava o sonho para o pastor, o Espírito Santo disse: mulher, todas as mulheres casadas, prestem bastante atenção. Você que tem um esposo, agradeça a Deus pelo seu esposo, ainda que ele não seja aquilo que você quer que ele seja. Mas só sabe a falta de um esposo quem perdeu um esposo, seja por separação ou seja por morte. Então agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua casa, agradeça o alimento, a saúde, o trabalho, o ar. Nós estamos em temperatura, nem tanto, mas em clima de deserto. A gente às vezes só fica reclamando, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Agradeça, porque ainda que nós estamos em clima de deserto, nós estamos vivos e estamos respirando. Amém? Deus e o seu povo. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, cante a Deus, cante louvores a Ele, fale de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor,
Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Aleluia. Começa a agradecer a Deus aí. Papai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos por mais um dia de vida que está se findando, mas correu tudo bem até aqui, o Senhor nos abençoou. Obrigado, papai, pela família. Obrigado pela igreja. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo trabalho, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por aqueles que são casados, que têm um cônjuge. Muito obrigado pelos nossos filhos, ó Deus. Muito obrigado pelas células. Muito obrigado por cada líder de célula que é um pastor de pequeno grupo. Muito obrigado pela família da igreja. Muito obrigado pelos nossos pais, ainda que já foram, mas muito obrigado porque tivemos pais. Muito obrigado. Nós te louvamos, te glorificamos, rendemos a ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todo louvor, toda honra, toda adoração. Estabelecemos o teu reino, tomamos posse deste território, declaramos que é chegado o reino dos céus e declaramos que é tempo de colheita, é tempo de restituição, é tempo de louvarmos e glorificarmos e adorarmos o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos em um país que podemos agradecer a Deus livremente. Tudo é motivo de louvor e gratidão. Podeis assentar. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Nós estamos percebendo que hoje nós temos visitantes, né? Então eu gostaria que você que está nos visitando, que ainda não faz parte desta família Monte Moriá, que você fique de pé. Nós gostaríamos de conhecer você. Temos um casal aqui, temos um casal lá atrás. O casal lá de trás não é visitante? Vocês? Ah, é Laura? É Laura. Eu tenho o prazer da minha vizinha, Jaqueline, com a Gabriele. Seja bem-vinda. Vocês dois, o nome pode tirar. Patrícia e o Éder. Emanuele foi te visitar hoje? Não, não é. Tem uma outra Patrícia. Amém. E você, princesa? Fernanda? E a senhora? Tira aí. Sua sobrinha, amém. O que nós falamos para esses amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E o que a gente faz? Nós temos uma frase. Cadê a frase, Felipe? Volte sempre, fique para sempre. Em outras épocas, a gente pediria 3 ou 4 pessoas para dar um abraço em vocês. Mas agora, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo e por cada um de nós. Deus abençoe. Podeis assentar. Muito obrigada. Queridos, na terça-feira nós temos Tadel. Amém? Estamos com o Tadel presencial, dando prioridade aos líderes, auxiliares e anfitriões. Mas se sobrar espaço, né, pode estar vindo mais pessoas. Amém? Nossas células já estão presenciais. Na quarta-feira, no sábado, somente aquelas que são de risco, pessoas de riscos, não deverão ir à célula. Crianças também não deverão ir à célula, né? Porque ainda nós não temos condições de receber as crianças. Mas nós estamos postando, todos os domingos tem culto infantil. As meninas do Ministério Infantil têm feito um trabalho extraordinário. No domingo tem culto infantil e na quarta-feira é postado a célula infantil. E de manhã nós falávamos que preste bastante atenção, você que tem criança. Nesse tempo de pandemia, os idosos estão impedidos de estarem na igreja e estão morrendo. Muitos idosos estão morrendo por conta do coronavírus. As crianças estão sendo impedidas de virem à igreja por conta do coronavírus. E com isso, algumas não estão recebendo o alimento do Espírito.
Por isso você pai, você mãe, avô, avó, tio, você tem uma responsabilidade triplicada. Porque a sua criança está dependendo exclusivamente de você para continuar a geração, para receber um legado e essa geração não ser interrompida. Amém? Então, todos os domingos, todas as quartas, nós temos um trabalho, mas não fique só nisso. Você precisa estar orando, os seus filhos precisam acompanhar você na leitura da Bíblia, na oração. Nós estamos com um relógio de oração 24 horas por dia. Nós estamos orando 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, na hora de dormir, fora meia hora, aqueles que estão dentro de um relógio de oração. Os nossos filhos precisam ver que nós estamos orando. Os nossos filhos precisam ver que nós estamos lendo a Bíblia, que nós estamos tendo nosso tempo a sós com Deus. Porque o que nós fazemos ensina muito mais do que nós falamos. Amém? No culto da manhã eu dizia que a nossa netinha está conosco lá, com a família, né? A Débora, e o Bruno e a Nicole. E eu ponho o relógio despertar, meio-dia e 6 horas da tarde. Eu coloco ele despertar e 9 horas da noite, que é o nosso horário de orar. Quando o relógio desperta, ela já sabe que é oração. E quando está muito movimentado em casa, o pastor ora no quarto, um horário, e eu depois oro outro horário. E ela fala, orar vovô, orar vovó. E ela quer ir, e ela quer ajoelhar, e ela quer estar junto. Isso é o legado que nós estamos deixando, queridos. E você tem uma responsabilidade muito grande com essa geração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muitos aniversariantes essa semana. Então eu quero convidar a Daça, Bruno, Tatinha, Fabinha, Marcele, quem mais? Quem eu não lembro o nome? Que fizeram aniversário essa semana. Fiquem de pé, crianças. Fiquem de pé onde vocês estão. Eliseu, de casamento. Quem mais? Aniversário de casamento, aniversário de formatura, de batizado. Quem mais? Vamos orar e agradecer a Deus pela vida desses amados. Senhor, nosso Deus, nosso papai querido, aquele que dá a vida e tira a vida, nós te louvamos e te glorificamos por esses queridos que estão completando mais um ano que o Senhor deu a eles, e de vida em abundância, porque eles estão na sua presença. Nós queremos declarar, papai, que eles terão muitos e muitos anos de vida, e vida pregando a tua palavra, vida ganhando almas, vida cuidando de almas, vida superabundante. Nós profetizamos nos casamentos, nas vidas, as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando e glorificando o nome desse rei com cânticos agora. E nesse primeiro cântico nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queridos, nós continuamos com a campanha. Já tem uns 3, 4 meses que a campanha da construção do templo, que na verdade é para pagar o terreno, não está conseguindo pagar toda a prestação. Muitas pessoas fizeram compromisso, né? Fizeram um voto com o Senhor, com o carnezinho, e não estão devolvendo. Nós sabemos que aqueles que estão desempregados, eles estão livres de fazer isso. Mas nós sabemos que muitas pessoas que estão empregadas, muitas estão recebendo o auxílio emergencial e não estão devolvendo os dízimos e as ofertas e nem a contribuição do terreno. Mas o Senhor, Ele é fiel. Nós temos conseguido pagar o terreno e vamos conseguir, amém? Mas para que o devorador seja fechado na sua casa, é bom que você devolva os seus dízimos e as suas ofertas, amém? Nós, visitantes amados, nós estamos na campanha de construção, porque vocês estão vendo aqui, tem 1/3 do grupo da igreja. E nós vamos construir, nós compramos o terreno da frente, estamos pagando as prestações do terreno
E em nome de Jesus, muito em breve estaremos construindo um templo 3, 4 vezes maior do que esse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está me ouvindo, se quiser fazer parte desse projeto, pode contribuir, entre em contato conosco. O Senhor vai te usar poderosamente para abençoar esse ministério. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos louvar esse Deus que é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel para toda palavra dita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a ti. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não, quanto Senhor não cumprir em ti, é tu, é no teu irmão. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, não viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele teu corpo. Vamos lá, declare na mão do teu, na vida do teu irmão: tu não morrerás, não cumprir em ti. Isso, aleluia. Abençoa o teu filho. Todos os sonhos que ele sonhou para ti, para a tua família, aleluia. Creia. Viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Vamos lá, mais uma vez. Tu não morrerás, tu não morrerás, quanto o Senhor não cumprir. Todos os sonhos, todas as promessas, viverás em santidade e adoração.
Nós te louvamos e te glorificamos pelos dízimos e pelas ofertas. Nós te agradecemos porque o Senhor é Jeová Jirê. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Agora, papai, derrame bênçãos sem medidas na vida dos seus filhos que têm mantido a tua obra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Pode sentar, eu vou só dar um recado que eu me esqueci. O nosso congresso, o Congresso de Mulheres, está marcado para o dia 11, 12 e 13 de setembro, amém? Nós teremos 120 vagas presencial, dividido em 2 turmas. Assim como tem o culto da manhã e o culto da noite, nós vamos estar fazendo o congresso em 2 turmas. Como nós temos 3 setores, foi cedido 40 vagas para cada setor. E vai ser distribuído de 20 em 20 para cada turma. Amém? Então as camisetas já foram pedidas, as inscrições já foram feitas. Você que não conseguiu entrar no grupo das 40, porque parece que já fechou, você pode assistir online, em casa, tá bom? E nós teremos o nosso bazar. Você que faz artesanato, esteja preparando e já entregando para sua líder ou seu líder de célula, para os supervisores, que nós teremos bazar missionário e teremos o nosso sorteio também. Então estamos também contando com o seu brinde, para que o nosso congresso tenha bastante brindes para o sorteio. Amém? Mais informações, procurem as supervisoras de setor ou o seu líder de célula. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. A doce presença do Espírito Santo nesse lugar. Sim, Ele está aqui nos nossos corações, nas nossas vidas. Aleluia. Eu navegarei o oceano e ali ao Deus o meu amo. Aleluia. Eu navegarei. Espírito,
como em Pentecoste, e enche-me de novo, eu adorarei. Aleluia, Pai, nós te adoramos. Na beleza da tua santidade, tu és grande, tu és poderoso, amoroso, tu és generoso. Nós nos reunimos aqui porque primeiro o Senhor olhou para nós e nos escolheu, e nós somos gratos porque tu não olha as nossas imperfeições, e pelo teu sangue tu nos vê como filhos amados, e é isso que somos. E nós sabemos, temos certeza de que o Senhor nos fortalece, de que o Senhor quer o nosso melhor para nós, de que o Senhor quer nos ver animados, quer nos ver fortalecidos na Tua presença. E é por isso que nós estamos aqui te louvando, buscando a Tua palavra. Abrimos o nosso coração, abrimos as nossas mentes e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nós te oramos em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo os amados irmãos da paz do Senhor. Amém. Ainda em pé, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Eu saúdo a todos os amados, todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. E nós temos uma frase para os visitantes que diz assim: volte sempre e fique para sempre. Vamos dizer para eles essa frase? Volte sempre e fiquem para sempre. E tem uma coisa que nós fazemos também, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O pastor já fez? É? Bateu palma? É? Eita. Eu saúdo os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. É assim, é o calor de Cuiabá, muita sequidão, a gente fica meio, né? Para mim, pulou essa parte da minha mente. Mas Jó capítulo 1 diz a palavra do Senhor assim: Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Diga assim: Deus tem uma palavra poderosa para mim. Então abre o seu coração e recebe. Você não está aqui por acaso. As pessoas que nos visitam não estão aqui por acaso. As pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir essa mensagem talvez daqui a anos, daqui a meses, daqui a dias, não vão assistir por acaso. E os membros da igreja também não estão aqui por acaso. Foi projeto de Deus marcar esse encontro conosco. Ele marca esse encontro todos os domingos, ele marca esse encontro no meio da semana nas células, e em cada encontro ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor nosso Deus assim, Jó capítulo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerravam o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Pai querido, Pai de amor, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor receba este culto como cheiro suave às suas narinas, como oferta de louvor e de gratidão ao Senhor. E agora pedimos, Espírito Santo, que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades, venha de encontro aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, que precisa ser construído, reconstruído, avivado, animado na nossa vida. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, é como espada penetrante de 2 gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e que saiamos nesta noite deste lugar completamente diferente da maneira como entramos, que possamos sair cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, cheios de alegria, de motivação, em nome de Jesus. Que todo pensamento seja levado cativo ao senhorio do nosso Rei Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus amados. Essa palavra que eu estou pregando hoje é a conclusão de uma semana de devocionais que eu fiz. Todos os dias eu tenho
tentado postar no WhatsApp da igreja, dos líderes e de vários conhecidos e familiares, uma devocional. E essa semana passada eu fiz cada dia uma devocional sobre o livro de Jó. E hoje a mensagem é um resumo de tudo isso, né? Depois você pode entrar no WhatsApp da nossa igreja, fazer parte e assim ouvir essas mensagens que eu posto todos os dias de manhã. Quando não houver uma mensagem de manhã é porque aconteceu alguma coisa que não foi possível sentar, preparar e postar, tá bom? Mas todos os dias nós temos tentado. E nós queremos então falar com você nessa noite sobre o tema Aprendendo com a Vida de Jó. Esse personagem, ele não é fictício, ele existiu de verdade, né? Era um homem, era uma pessoa de carne e osso que nem nós, era um homem próspero, era um fazendeiro rico, famoso no Oriente daquela época. A data que ele existiu há algumas controvérsias, né? Alguns pensam que ele foi contemporâneo de Abraão, outros falam que ele existiu depois do exílio, né? Mas não importa qual foi a data que ele existiu, o importante é que ele existiu e a vida dele foi tão poderosa na presença de Deus, no relacionamento com Deus, que a vida dele ficou registrada, a história dele ficou registrada. O livro de Jó tem 42 capítulos, tudo falando sobre esse relacionamento desse homem com Deus e tudo que aconteceu com ele. A Bíblia diz, e assim, como nós hoje estamos passando por um tempo tão difícil no Brasil e no mundo, por conta dessa pandemia do coronavírus, muitas pessoas já morreram, né? No Brasil, se não me engano, são 100 mil pessoas que morreram de coronavírus, de complicações do coronavírus. Na realidade, não é o corona que mata, mas ele ataca o sistema respiratório, o coração e outras enfermidades, e a pessoa vem a óbito. Então muitas pessoas estão enlutadas, continuam morrendo muitas pessoas, tem muitas pessoas enfermas. Na nossa igreja nós temos várias pessoas que estão ainda com o vírus, com sintomas dos vírus. Mais de dezenas de pessoas já foram curadas, inclusive eu e a pastora passamos por isso, pelo coronavírus, graças a Deus vencemos. Temos pessoas que estão com outros tipos de enfermidade, nós temos orado, pedindo para Deus uma cura sobrenatural, um milagre. E todo o clima de deserto no nosso centro-oeste, todos os problemas políticos e sociais que nós temos vivido, uma palavra dessa, a vida de Jó, ela nos inspira a continuarmos firmes com o Senhor. Se pudermos resumir o livro de Jó, seria a história de um homem fiel a Deus. E a própria Bíblia diz que ele tinha algumas características que notabilizou esse homem na época que ele viveu e até os nossos dias, enquanto o mundo existir, onde se tiver liberdade para lermos a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, vão se falar de Jó, né? A Bíblia fala que ele era um homem íntegro e reto. O que quer dizer isso? Íntegro e reto. Integridade, irmãos, é quando nós somos completos na nossa existência, quando nós somos aquilo que nós dizemos que somos. Integridade é isso, né? É uma pessoa ser uma pessoa de uma cara só, de uma postura só. Do jeito que ela é na igreja, ela é na faculdade, ela é no trabalho, ela é na família, né? Ser íntegro é ser uma pessoa inteira. Então, se eu sou cristão, se eu sou filho de Deus, se eu sou um servo de Deus, eu tenho que ser isso em todos os lugares onde estiver. Retidão é andar no caminho de Deus, andar no caminho reto, sem desviar para a direita e para a esquerda. Porque quando há esses desvios na vida do ser humano, esses desvios trazem problemas tão grandes que às vezes esses problemas ficam para o resto da vida. A Bíblia diz também no capítulo 1 que ele se desviava do mal. Olha que fantástico, né? O homem que é temente a Deus, que é íntegro e reto e que se desvia do mal. Como nós temos que aprender isso nos dias de hoje? Quanto mal existe no mundo, quantos caminhos tortuosos, quantos convites para a gente se afastar do nosso Pai, o nosso Deus, né? Mas nós temos que aprender com Jó a nos desviarmos do mal, a pedir para Deus, Deus, nos desvia do mal, nos livra, né, de cairmos em tentação, como eu preguei na semana passada, e nos livra do mal, né? É uma oração que nós temos que fazer e é um alvo para nós perseguirmos, para nós andarmos nessa retidão. A Bíblia diz que esse homem ele era tão tremendo, ele tinha um relacionamento tão bacana com Deus, que ele tinha uma preocupação com a sua família. Aprendemos com Jó também, nós que somos homens, sacerdotes, chefes de família, nós precisamos cuidar da nossa família. Diga, cuidar da família. Aonde não tem um homem cristão, onde não tem um homem, tem que ser a mulher. A mulher assume então uma posição
que o homem deixou esse vácuo, mas via de regra somos nós os homens, os sacerdotes do lar, que puxamos todas essas coisas. Quando os filhos de Jó, eles eram bem unidos, eles faziam sempre banquetes e festas, né? Eram 7 filhos e 3 filhas. Eles faziam festas e convidavam uns aos outros. Então um dia era na casa de um o churrasco, né? No outro dia era na casa do outro. Ele sempre convidava as irmãs para irem nessas festas. Olha que bacana, uma família unida. Como é bacana, como é lindo uma família unida, os irmãos unidos. E Jó tinha filhos que eram unidos, ele não tinha briga entre eles. Eles viviam juntos, comendo e bebendo, churrasqueando, olha que coisa gostosa, né? Compartilhando das bênçãos da alimentação. E Jó, ele tinha tanta preocupação espiritual que depois que acontecia um ciclo de festas, de churrascos, Jó chamava os seus filhos, santificava eles, oferecia holocaustos e pedia para Deus perdoá-los se eles haviam pelo menos pensado alguma coisa no seu coração, na sua mente, contra Deus, se eles tivessem blasfemado. Ou seja, Jó não pensava nem que eles iam fazer, só o fato deles pensarem, deles falarem alguma coisa que desagradava a Deus. Então, esse homem era tremendo, ele tinha muitas riquezas. Se você continuar lendo aqui, né, o texto, você vai ver que Deus tinha abençoado ele com tantas coisas. Ele era muito, muito próspero, tinha muitos empregados, muitas fazendas, muito gado, muitas ovelhas, né? Ele era altamente próspero. Então, uma vida perfeita. A gente pode dizer, Jó era o modelo de perfeição na face da terra. Mas na terra, querido, nem tudo é perfeito. Na terra nós passamos por adversidade. Há momentos em nossa vida que nós passamos por lutas, por dificuldades, né? Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planeja, do jeito que quer. E a vida deste homem, de um céu na terra, se transforma, vamos dizer, entre aspas, num pedacinho do inferno na terra. Porque coisas vão acontecendo na vida dele. Agora, antes de nós entrarmos no que aconteceu com Jó, depois dessas bênçãos todas, ele recebeu um elogio da pessoa mais importante do universo, da eternidade, o próprio Deus. No versículo 8, ele diz para Satanás assim: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha que interessante, o testemunho de Jó, o relacionamento de Jó com Deus, atraiu a atenção de Deus, atraiu a atenção de Satanás, e o próprio Deus elogiou aquele homem. O que a gente aprende com isso? Se Jó era de carne e osso como nós podemos nos parecer com Jó. Nós podemos aprender com a vida de Jó, a sermos o que, pastor? Tementes a Deus, reto, nos desviarmos do mal, né? Nós podemos aprender com esse homem e lutarmos para sermos parecidos com ele. Agora, o resultado dessas coisas na vida de Jó não tinha outra coisa a não ser o relacionamento dele com Deus. E eu queria perguntar para você, como está o seu relacionamento com Deus? Sabe, na nossa experiência pastoral, a gente percebe que um cristão, quando ele começa a ter problemas em sua vida, seja problema conjugal, familiar, financeiro, geralmente, toda regra tem exceção, é porque ele começa a se distanciar de Deus. O relacionamento começa a ficar fraco, né? Aí começa a surgir problemas. Porque quando nós estamos debaixo da cobertura de Deus, num relacionamento forte com Ele, forte que eu digo, um relacionamento de intimidade, onde nós procuramos Ele em oração, nós estudamos a palavra de Deus, nós investimos tempo em adoração, em louvor, nós participamos dos cultos na igreja, que é algo que acende a chama em nós, nós participamos de uma célula, onde ali também nós somos avivados e animados, nós estamos ali num pequeno grupo, conhecendo pessoas, abençoando aquelas pessoas e sendo abençoadas com elas em relacionamento. Querido, quando nós estamos nisso, nós estamos muito bem. Dificilmente vão surgir problemas na sua vida. Mas o que acontece às vezes é que a pessoa começa a diminuir a intensidade no relacionamento com Deus. Com Jó não aconteceu nada disso, ele continuava íntegro. Deus continuava falando que ele era um homem íntegro, que não tinha ninguém igual a ele. Mas aí Satanás, ele começa a falar para Deus que Jó só era tudo aquilo porque Deus cercava ele com bênçãos, que Deus tinha dado muitos filhos a ele, símbolo de prosperidade, que Deus tinha dado muita fazenda, muito gado, muita ovelha, muitas bênçãos para ele. E Satanás diz para ele assim: olha, se você tocar na vida dele, ele blasfema contra você.
Ele blasfema contra você. As atitudes de fidelidade de Jó atraíram e mexeram, talvez com muitas pessoas conhecidas de Jó naquele tempo, e atraiu e mexeu inclusive com o inferno, inclusive com o mundo espiritual, porque aquilo incomodou Satanás. Deixa eu contar uma coisa para você, se você ainda não sabe, uma chave preciosa. A adoração e o louvor incomodam o inferno. A adoração a Deus, o louvor a Deus incomoda o nosso arqui-inimigo Satanás. Eu não sei se você acredita nele, mas ele é uma realidade. Assim como Jó existiu, Satanás, o diabo, o coisa ruim, o chifrudo, né? O dito cujo, o carcarã, ele existe de verdade, ele é o nosso inimigo. E ele está sempre tentando derrotar o ser humano, porque o homem, o ser humano, o homem e a mulher, eles são a coroa da criação de Deus. Deus nos ama. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho único, unigênio, para morrer por todo aquele que nele crê, para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então, Satanás, quando ele mexe com os filhos de Deus, quando ele mexe com a criatura de Deus, os criados por Deus, ele está tocando no coração do Pai. Não tem aquela pessoa que quando quer magoar alguém, persegue uma criança, né? Persegue uma criança, e aí atinge o coração do pai e da mãe. Satanás, ele faz isso com Deus, né? Apesar de serem filhos de Deus, somente aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, mas quando ele está com o ser humano, qualquer ser humano, ele está atacando o coração de Deus. Então o diabo começa a falar, né? E Deus fala para ele, então, olha, você pode fazer o que você quiser, tocar em todas as propriedades de Jó, mas você não pode tocar na vida dele. E o Satanás vai lá e toca na vida de Jó. Num dia só, Jó perde todos os seus filhos, os seus 10 filhos. Jó perde os seus funcionários, seus empregados, seus escravos. Bandos de caldeus atacam os rebanhos, roubam os rebanhos, matam os funcionários de Jó. Ele perde toda a sua prosperidade do dia para a noite. Ele perde todos os seus filhos do dia para a noite, né? Mas a vida de Jó não é tocada, porque Deus não permite. E aí a gente tira alguns ensinos preciosos disso também. Tem pessoas que morrem de medo do diabo. Tem gente que morre do medo de espírito ruim, de gente endemoniada. Querido, se você anda em lealdade com Deus, você não precisa ter medo, tá bom? Nós aprendemos na história da vida de Jó de que o poder de Satanás é limitado, mas o poder do nosso Deus é ilimitado. Amém? Diga assim: o meu Deus tem um poder ilimitado. O reino das trevas é limitado. Outra coisa que nós aprendemos: o inimigo, né, os demônios, o mundo espiritual do mal, ele só pode atacar na vida de um ser humano que está debaixo da paternidade de Deus, se Deus permitir. Tem 2 ocasiões onde o diabo pode tocar na nossa vida. Se Deus permitir, que é uma exceção, e ele não faz isso toda hora. A gente não tem um outro livro como o livro de Jó, a gente não tem uma outra história que nem a história de Jó, foi único. Então não se preocupa que Deus não vai deixar o diabo ficar tocando na sua vida, né? E outro caso é quando nós pecamos. Porque quando nós pecamos, nós abrimos brecha, nós abrimos a porta. O inimigo, ele bate a porta, e se eu abro, ele entra. O pecado bate a porta. Se eu abro para o pecado e recebo o pecado, o inimigo, ele entra junto. Do contrário, o inimigo não entra na sua vida, ele não tem poder sobre você. Então, se você anda como Jó, em lealdade com Deus, não se preocupe nada, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Dê um louvor ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Eu tenho uma experiência poderosa com esse versículo bíblico do Salmo. Quando eu era pré-adolescente, com 14 para 15 anos, nós estávamos vindo embora em 1982, nós estávamos vindo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui para Cuiabá. E eu lembro que antes de viajar, o meu pai pegou uma caixinha de promessas, aquelas caixinhas de promessas com versículos bíblicos, e saiu esse versículo para mim. Eu estava muito preocupado, eu tinha pedido para Deus, era uma criança ainda, mas eu pedi para Deus: Senhor, proteja a gente, Deus proteja a gente, vai viajar essa distância toda até Cuiabá, livra a gente de todo mal. E saiu essa palavra para mim, eu fiquei com o coração tão confortado,
Era um adolescentezinho ainda, né? Mas fui confortado. Então Deus conforta o nosso coração, Deus guarda a nossa vida, Deus nos protege, mas nós precisamos andar com Ele. Lá em João 1 João capítulo 3, verso 8, a parte B, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Que nome poderoso e maravilhoso. Jesus. Entrega a tua vida a Jesus, e Jesus destrói a forma que o diabo pode querer destruir a sua vida. Quando nós estamos com Jesus Cristo, o maligno não tem o poder de nos tocar. Amém, querido? Então fica firme com Jesus, independente do problema que você possa estar passando. Jó tem alguns problemas que nós vamos apresentar a você, estamos apresentando a você, no exemplo da vida dele, estamos aprendendo com ele, mas cada um de nós tem uma luta. Cada um de nós tem uma dificuldade. Talvez você esteja passando por desemprego, talvez você esteja com um problema conjugal, talvez você esteja com um problema de enfermidade na família, talvez você esteja com um problema financeiro. Eu não sei, mas neste mundo é um mundo que nós passamos por muitas lutas e muitas provações. Nós estamos como que passando por um deserto para chegar na terra prometida, no céu. Esse mundo não é um mar de rosas. O próprio Jesus, eu digo isso quase todos os domingos aqui, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele disse com aquele versículo: eu sou o Senhor de vocês, e se vocês estiverem comigo, eu venci, vocês vão vencer também, porque todos que estiverem comigo vão vencer junto comigo. Eu sou o vencedor. E nós temos um DNA, você tem um DNA em Cristo para ser mais do que vencedor, não para ser um derrotado. Nós vamos entrar aqui agora na vida de Jó, e aparentemente por um período, por um vácuo na vida dele, parece que ele se tornou um homem derrotado. Parece que ele estava destruído, mas não. A vocação de Jó era para ser um mais que vencedor. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade da sua vida. Esse coronavírus tem atrapalhado muito a vida das pessoas. A pastora falou uma coisa interessante, provavelmente eu preparo uma mensagem para domingo que vem. De manhã ela falou até mais contundente sobre isso. O inimigo, através dessa enfermidade maligna, né? Essa praga que chegou no planeta Terra, ele fez o quê? Ele tirou os idosos da igreja, graças a Deus pela internet, porque os idosos podem assistir pela internet, mas alguns nem dominam isso. Eles tirou as crianças da igreja, ou seja, ele tirou aquela geração que estava mais fortalecida no Senhor, que tinha mais caminhada com Deus, tirou momentaneamente, entre aspas, porque pode ver pelo vídeo. E as crianças também não estão vindo. Então, assim, nesse tempo de pandemia, na mente das nossas crianças, no coração deles tem um vácuo. E por isso é importante você, pai, fazer o culto no lar com o seu filho. Você lê a Bíblia infantil com o seu filho. A nossa equipe de Ministério Infantil tem feito um trabalho espetacular e postado no WhatsApp da igreja as historinhas, todo o material. Então basta só o pai pegar o celular e assistir com a criança todo aquele material, né? No domingo, que é o culto infantil, e no dia da célula, que é a célula infantil. Então faça isso, pelo amor de Deus, com o seu filho, para que preencha esse vácuo. Pai e mãe são responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Não é a igreja, não é a escola que traz educação, é os pais. E esse tempo tem sido precioso para nós reaprendermos todas essas coisas, né? Eu, quando vou ministrar nos velórios, tem uma palavra que sempre eu gosto de usar muito, que é muito forte e foi forte na minha vida. Lá Jó capítulo 1, verso 20 a 22. Quando Jó recebeu a notícia que seus filhos tinham morrido, que ele tinha perdido muitas coisas, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, diz as escrituras aqui: então Jó se levantou, quando recebeu a notícia, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, lançou terra, levantando-se em terra, adorou, colocou o rosto em terra, né? E adorou. Que coisa fantástica! Sabe, a adoração estremece o mundo espiritual e o mundo físico, irmãos. Se ele fosse um homem sem Deus na vida dele, talvez ele ia reclamar, ele ia entrar em desespero, e com certeza ele chorou muito a perda dos seus filhos amados, né? Mas o que ele fez? Ele adorou, lançou-se em terra e adorou a Deus. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor Deus deu,
e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, o que nós temos que fazer como cristãos? Quando nós perdemos alguém que a gente ama, a gente tem que louvar a Deus. Lógico que a gente vai ficar triste, a gente vai ficar de luto, vai cumprir o luto, mas a gente tem que adorar a Deus. Deus é o dono da vida. Quando nós nascemos no mundo, nós nascemos com uma senha. E Deus vai chamando essas senhas, né? Um dia chama um, outro dia chama outro, outro dia chama... E o que nós temos que fazer? É nos submeter à soberania de Deus. Não adianta blasfemar contra Deus. Não adianta questionar Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sabe, a coisa mais sábia que nós podemos fazer é dizer: Deus seja louvado. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tirou. Essa palavra confortou e eu ministrei, eu li ela quando meu pai morreu há 6 anos atrás, no velório dele. Quero falar para você que até hoje eu sofro pelo meu pai, a ausência dele. Essa semana mesmo eu senti uma saudade tão grande dele. Eu estava olhando a minha netinha, a Ana Vitória, né, a netinha mais velha, né, que agora tem 2 netinhas. E eu estava vendo ela, os olhinhos dela parece duas jabuticaba, a coisa mais linda do mundo, irmãos. Minha neta, pensa numa criança linda, é minha neta. E não é nem parecida comigo, imagina, é linda demais. Ela saiu mais moreninha, cabelinho preto, né? Ela puxou mais o pai dela. Ela é linda de viver, não é linda de morrer, é linda de viver, minha neta, né? E eu estava olhando para ela e falei assim: puxa, se meu pai tivesse vivo, como ele ia ser feliz com essa bisneta? E deu uma vontade de chorar, escorreram algumas lágrimas, porque eu estou numa fase do luto que eu já não consigo mais chorar. Nos primeiros anos eu chorava compulsivamente, né? De saudade, de ouvir a voz, de abraçar. Mas até hoje a imagem dele vive muito viva na minha mente, né? A gente sofre muito quando a gente perde as pessoas que ama. E eu lembrei, puxa vida, meu pai não teve o privilégio de conhecer as bisnetas dele, né? Então a gente sofre. A gente sofre e a gente nunca esquece. Deixa eu contar para você. A gente nunca esquece uma pessoa que a gente ama de verdade quando ela parte para a eternidade. Seja filho, seja esposa, pai, mãe, né? Um avô, uma avó. A gente lembra o resto da vida. Só que depois aquela dor vai se acalmando. Aquela dor vai se acalmando. A gente vai se alinhando emocionalmente, né? Mas Jó, ele nos ensina algo tremendo. Ele perdeu 10 e ele adorou a Deus. Eu não sei o que você tem perdido, eu não sei o que você está passando. Alguns a gente sabe, né, que tem mais relacionamento mais próximo. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu quero dizer para você: vai passar. Eu quero dizer para você: continua adorando, continua louvando, porque se existe um lugar que pode vir socorro, é de Deus. Se existe um lugar que pode vir o bálsamo de Gileade, o bálsamo para ser passado nas feridas das nossas emoções, da nossa vida espiritual, da nossa própria carne, das nossas próprias enfermidades na carne. Se existe um lugar que pode vir socorro, é de Deus. O salmista disse: elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, ele tinha essa relação como o Jó tinha com Deus. Ele sabia para onde ele devia colocar os olhos dele. Ele sabia de onde ele devia clamar o socorro do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você passar por luta, está passando por dificuldade, adore e clame por misericórdia ao Senhor. Amém, querido? Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem reagido às dificuldades, às lutas e às perdas da sua vida? Quando a gente perde alguém que a gente ama, é natural a gente chorar, não tem problema nenhum chorar, chore. Você perdeu alguma coisa importante na sua vida, não tem problema chorar, chore. Faz parte chorar, faz parte, né? Mas nunca blasfeme contra o Senhor. Como você tem reagido às lutas, às dificuldades na sua vida? Qual o testemunho que você tem dado diante da adversidade? Tem pessoas que quando passam por um problema ficam insuportáveis. O marido não aguenta, a mulher não aguenta, os filhos não aguentam, os pais não aguentam, ninguém aguenta. Porque ficam insuportáveis. Se desalinham completamente. Querido, é no momento de luta que nós temos que mostrar o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Martin Luther King Jr. escreveu o seguinte: a última medida de um homem não é onde ele está em momentos de conforto, mas onde ele está em tempos de desafio e de conflito. Um homem não se mede no momento que ele está bem, mas é nos momentos de adversidade. Quando fala homem, é homem e mulher, tá?
É o ser humano. Então os momentos de luta muitas vezes são para nos testar, são para nos aprimorar. E com Deus nós nos tornamos mais do que vencedores. Com Deus nós não seremos destruídos. Com Deus nós seremos fortalecidos. Então não há problema que possa te destruir quando você está com Deus. Jó passou por esse momento terrível, né? Muitas pessoas na Bíblia passaram por momentos terríveis. Lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz assim, o Senhor diz para Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, diz Paulo, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Paulo tinha passado por muitas dificuldades, tinha um espinho na carne, tinha uma enfermidade, e quando ele pede para Jesus curar ele, Jesus disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois Paulo vai dizer assim, quando estou fraco, então eu sou forte. Sabe por quê? Porque quando Paulo estava fraco, não na fé, mas fraco fisicamente, fraco com uma doença, fraco com uma perseguição, se sentindo fraco em todos os sentidos, se sentindo impotente, sabe o que ele fazia? Ele buscava a Deus e aí ele se ficava forte. Que nem Jó, que nem aconteceu com Jó. E aí você diz assim, puxa vida, está acabado, o homem perdeu os filhos, o homem perdeu toda a sua riqueza, toda a sua poupança, todos os seus investimentos. Você fala, o homem acabou. Pode ficar pior, irmãos, a vida de uma situação assim, de uma pessoa assim? Pode ou não pode? Pastor, não pode, pastor. Pastora fica chutando. A pastora fica dando cola aqui. Pode ficar pior, irmãos? Pode, irmãos. Você acha que você está no final, no fundo do poço, pode ficar pior ainda. Assim como quando está bom, pode melhorar mais ainda, né? Pode, a vida de Jó ficou pior. Perdeu 10 filhos, perdeu todo o dinheiro que ele tinha. E aí o Senhor Deus fala para Satanás, você viu meu filho Jó, meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é abençoado, como ele é bacana, não tem ninguém igual a ele. E aí o diabo fala para Deus assim, olha, lógico, ele tem saúde, toca na saúde dele, toca na vida, no corpo dele, ele vai blasfemar contra ti. A gente não sabe por que Deus entrou nessa conversa com o diabo. Aliás, a gente deduz, né? A gente deduz que Deus queria nos ensinar hoje, queria ensinar depois, porque Deus não tem que dar satisfação para capeta, como nós não temos que dar satisfação para capeta nenhum, né? Mas Deus entrou nessa conversa com o diabo, entrou nessa aí, e foi, né? E foi descendo. Eu sei, eu creio que seja para nos ensinar nos dias de hoje, depois da vida de Jó, quando foi, obrigado minha querida, foi registrado nas Escrituras, para a posteridade, né? Mas Deus entrou, então Deus fala para Satanás assim, estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti, disse o Satanás, né? Blasfemará na tua face. Diz, pois, o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio das cinzas. Sabe, uma das vontades de Satanás é fazer o homem se afastar de Deus. A segunda é blasfemar, né? Uma coisa que incomoda o inferno é quando a gente adora, porque Deus habita nos louvores, amém, querido? Você já percebeu que tem religiões que não tem louvor? Não tem música? Tem algumas que não tem música. Mas quando nós louvamos, adoramos a Deus, Deus habita nos louvores, diz o salmista. E o diabo quer que a gente faça o contrário, em vez de louvar e adorar, que a gente amaldiçoe, que a gente blasfeme. Blasfêmia no dicionário quer dizer insultar o sagrado, isso é blasfemar. Rogar pragas, amaldiçoar. E Deus não gosta dessas coisas. E como tem gente que às vezes amaldiçoa, blasfema. Ah, porque essa desgraça, porque essa... né? Como tem pessoas que amaldiçoam, que blasfemam. Tem pessoas que blasfemam de Deus, que amaldiçoam Deus quando coisas aconteçam. E o diabo pensava que Jó, por ser humano, iria fazer isso. Nunca blasfeme contra Deus, louve a Deus. Está passando pela luta, que nem diz aquele cantor, né, o irmão Lázaro, vou passando pela luta dando glória a Deus. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, né? Não foi fácil para Jó, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos,
E aí, por final, ele perdeu a sua saúde. Pensa numa pessoa cheia de feridas no corpo todo, dos pés, da planta dos pés ao topo da cabeça, coçando com caco, com um pedaço de caco, de vaso quebrado, no pó. As pessoas zombavam de Jó. A Bíblia diz, se você vai lendo os capítulos, Jó falando, os jovens zombavam dele, as crianças tinham medo dele, os anciões da cidade, os poderosos da cidade fugiam da presença dele, a família o abandonou, os filhos morreram. Tudo estava ruim para Jó. Ele estava absolutamente todo cheio de doença. E ainda por cima, a pessoa mais próxima dele, a pessoa que era para ser o esteio para ele naquele momento, a sua esposa, aquela que era uma só carne com ele, sabe o que fala para ele? Faz uma proposta indecente. Diz para ele assim: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Sabe, a gente aprende alguma coisa interessante com isso agora. Podem piorar. E às vezes as pessoas que estão do nosso lado podem ser usadas pelo inimigo para nos atrapalhar. Nem todo conselho é bom. E eu quero perguntar para você, com quem você tem se aconselhado? É lamentável que às vezes na igreja, na nossa igreja, pessoas que têm um discipulador e discipuladora vão buscar conselho com outras pessoas. Aqui na nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja no modelo celular, nós temos células, visão celular no modelo MDA, que é onde nós temos discipulados, né? Nós temos um discipulador para um grupo de pessoas, que esse discipulador, essa discipuladora cuidam das pessoas. A gente chama isso de paternidade espiritual, maternidade espiritual, discipulado 1 a 1, né? E às vezes tem pessoas que vão buscar conselhos longe. Outra coisa que a gente aprende, queridos, você que está me assistindo na internet, é também que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não estão no mesmo nível espiritual. Então a fala dela, a visão dela, né, a recomendação dela, o conselho dela não vai ser às vezes aquilo que você precisa. É lamentável quando a esposa está num nível espiritual maior que o esposo está aqui embaixo, a esposa lá em cima, ou o esposo cresce muito espiritualmente e a esposa fica para trás. Deixa eu dar um conselho para você: cresçam juntos. Cresçam juntos. É tão bom quando o casal cresce junto espiritualmente. Quando os dois leem a Bíblia, quando os dois oram, quando os dois conversam sobre coisas espirituais. Porque às vezes a pessoa que está mais próxima de nós, como aconteceu com Jó, pode dar um conselho desse. Talvez fazendo uma conjectura, ela poderia ter tido um coração um pouco, não tão ruim, mas pensado assim: se Jó, meu marido está sofrendo tanto, se ele amaldiçoar Deus, quem sabe Deus já mata ele de uma vez. Talvez ela pensou isso com sensibilidade, uma sensibilidade assim carnal, para acabar o sofrimento logo. Mas Jó, que conhecia Deus, ele sabia que blasfemar contra Deus nunca seria a melhor solução. Sabe, um filho, uma filha de Deus, ele pode morrer com o dente escancarado, mas nunca ele vai negar a Deus. Tem uma história, eu não sei se ela é verdade ou não, mas eu já contei aqui na igreja algumas vezes, há muito tempo atrás, eu gostaria de falar nesse momento. Conta a história de um homem, um cristão muito piedoso, muito fiel, e deu câncer na língua dele. E fez o tratamento, não houve cura. Chegou um estágio que tinha que amputar, arrancar a língua para ele sobreviver. E o médico, na mesa de cirurgia, antes dele ser anestesiado para amputar a língua, o médico disse para ele assim: quais são as últimas palavras que você gostaria de dizer? Porque eu vou ter que tirar a sua língua, nunca mais você vai falar. E ele pensou, e ele podia ter dito assim: amo a minha esposa, amo a minha mãe, amo meus filhos, né? Amor, cuida bem dos nossos filhos. Sabe qual a última palavra dele? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. As últimas palavras daquele homem. Então Jó, ele era mais ou menos desse naipe. Jó era mais ou menos desse estilo. E aí ele diz assim para a mulher: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal. E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Amém? Jó então era essa pessoa íntegra e voltada para Deus. Bom, vamos correr, senão a gente não termina a história de Jó hoje, né? Aí o que acontece em seguida, irmãos? Ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele estava ali naquela situação no pó,
né, perdeu os amigos, a esposa dele mandou ele amaldiçoar o Deus dele. Quer dizer, o mundo desabou em cima da cabeça daquele Jó. Imagina, olha, você viver na miséria, você não ter nada, né? E você prosperar, não é problema, é muito bom, não é? Você anda de ônibus, de repente você compra seu carro, sua moto, é muito bom. Mas quando você tem um monte de coisa e você retroceder, perder tudo, é ruim, hein? É difícil. Foi isso que aconteceu com o Jó. Mas aí nós aprendemos outro ensino para nós. Nós precisamos aprender a sermos amigos verdadeiros. No capítulo 2, versos 13, de 11 a 13, aparecem 3 amigos de Jó: Elifas, Bildade e Zofar. Eles ficaram, aqueles amigos, nos primeiros dias, eles foram tremendos com Jó, eles foram fantásticos. Pensa no amigo que você gostaria de ter, foi esses 3. Diz as escrituras que eles chegaram, não reconheceram Jó, porque Jó estava desfigurado, estava todo doente, todo magro, era osso e pele, pele em cima de osso, destruído o homem. Eles não conheceram o amigo. Quando eles viram os amigos deles, eles choraram, eles rasgaram as suas roupas, eles jogaram terra na cabeça e sentaram ao lado de Jó. Presta atenção, 7 dias eles ficaram em silêncio, chorando com Jó. Que coisa maravilhosa. Mas depois dos 7 dias, irmãos, Jó começou a reclamar da vida, reclamar por que ele tinha nascido. Jó, ele nunca blasfemou contra Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: todo filho tem intimidade com o pai, tem ou não tem? O filho que não consegue falar para o pai as coisas é porque não tem intimidade com o pai. Então ele precisa reatar essa intimidade, desenvolver essa intimidade. Mas via de regra, o filho, ele chega para o pai e ele reclama: ô meu pai, né? E Jó, ele fez algumas reclamações da vida dele, da situação que ele estava. Deixa eu contar uma coisa para você. A enfermidade, quem aqui já passou por uma enfermidade muito forte? Levanta a mão. Assim, perto de morrer, com medo de morrer. Quando a gente está nessa situação, irmãos, a gente às vezes fala coisas que a gente não queria falar. A gente pensa coisas que não queria pensar. Deus é misericordioso. Jó falou algumas coisas sim, né? Jó fez alguns questionamentos com muito respeito a Deus. Jó pensou que Deus tinha abandonado ele. Sabe por que Jó fez isso? Porque Jó era um homem íntegro, ele tinha relacionamento com Deus. E na integridade dele, ele não entendia por que ele estava passando por tudo aquilo. Mas aí chegam os 3 amigos dele, depois dos 7 dias que eles ficaram quietinhos, e que nós aprendemos, temos que aprender a ficar quietinhos também. Às vezes a gente vai visitar alguém, a gente vai ajudar alguém, a gente fala demais. Presta atenção, uma chave: há momentos que nós só temos que escutar. Há momentos, a Bíblia diz que nós temos que aprender a chorar com os que choram e a celebrar, a sorrir com os que estão sorrindo. Não adianta, irmãos, as palavras das vezes da gente não conseguem confortar. Há momentos que a gente tem que só sentar e chorar com a pessoa. Dizer: eu estou aqui, vamos chorar juntos. Por quê? Deixa. Se a pessoa falar alguma coisa, não repreenda. Deixa. Chora com ela. Sabe, nós estamos precisando hoje no mundo de pessoas que chorem com a gente. Que chorem as nossas dores. E é uma coisa que nós temos que desenvolver muito nos discipulados: aprender a chorar. O tempo de chorar, o tempo de alinhar, o tempo de consertar, o tempo de reconstruir. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Às vezes é o tempo da gente chorar, a gente quer ensinar. Às vezes é o tempo da gente sentar e chorar, e abraçar, e dar o colo. A gente quer repreender a pessoa. A gente quer descobrir onde é que está o erro. E foi isso que os amigos de Jó fizeram. Eles olharam para Deus, a santidade de Deus. E olha que quase tudo que eles escreveram a respeito de Deus está certo. O que os amigos dele falaram, mas falaram na hora errada, para a pessoa errada. Eles não acreditaram na integridade, na retidão de Jó. Eles quiseram levar Jó a descobrir onde que estava o pecado, onde que estava o erro, para que Jó confessasse o seu pecado e para que Jó fosse curado. Sim, queridos, na maioria das vezes as pessoas passam por problemas porque abriram brechas para o inimigo, abriram brechas para o pecado. E aí vem, eu estava até falando de manhã, hoje de manhã, quando nós abrimos brecha, o inimigo entra na nossa vida. Entra na nossa vida.
O que fala em Malaquias? Quando nós não devolvemos o dízimo, nós abrimos brecha para o devorador. Se eu não devolvo a Deus os meus dízimos, o meu salário não pertence a Deus, pertence a outro Deus. Porque o Filho de Deus devolve o que é de Deus. Se a Bíblia fala que eu tenho que devolver os dízimos a Deus, a oferta a Deus, eu tenho que obedecer. Porque senão o meu salário não é meu, o meu salário é de outro Deus, não do Deus do universo. Porque eu não estou sendo reto diante de Deus em devolver os meus dízimos e as minhas ofertas ao Senhor. Então o meu dinheiro, ainda que eu ajude que eu ajude a ciclano, que eu dê um sacolão, que eu compro um remédio para o outro, mas eu não sou fiel. Então eu abro a brecha, a porta, para o inimigo entrar e se andar nas minhas finanças. E assim acontece com outros aspectos da minha vida, da sua vida. Se eu abro a brecha no meu casamento para uma coisa errada, se eu abro a brecha para uma corrupção na minha empresa ou no meu trabalho, eu estou abrindo brecha, seja o que for, eu estou abrindo brecha para o inimigo se andar com a minha vida. Via de regra é assim, mas no caso de Jó não era. E os amigos dele ficaram levando ele a reconhecer isso. E ele sofreu, irmãos. Então vamos tomar cuidado, tá? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você não é juiz. Olha aí, mesmo distante, olha para alguém e diga: você não é juiz. O Senhor é o juiz. Nós temos que perder a mania de querer julgar as pessoas. Nós temos que ensinar, nós temos que ministrar, nós temos que corrigir, né? Nós precisamos ensinar a palavra, essa doutrina. Mas a gente não pode ser como amigo de Jó. Então, quando alguém estiver passando um problema na sua vida, perto de você, chore com ela, dê amor por ela e procure a ajuda do Senhor, né? E no momento certo, se for porta aberta, vai ser revelado e vai ser tratado, né? Mas às vezes são circunstâncias da vida. A pessoa está doente, está morrendo, será que pecou? Crente não morre de câncer? Morre. Crente não morre com bala perdida? Morre. Lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, uma Kombi cheia de irmão, de crentes de uma igreja, tinha saído numa vigília e passou numa rua e tinha uma batida policial, e eles não pararam porque eles pensaram que eram traficantes, e o motorista, o irmão, pegou e pisou e foi embora, e a polícia metralhou eles, matou. Um monte deles morreu, talvez todos. Uns pensaram que era bandido, outros pensaram que era bandido também, fugiram e morreram, e tinham saído do culto. Então coisas ruins acontecem com a gente. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Então o crente pega Covid, o crente fica desempregado, a empresa de crente pode falir dependendo da situação econômica do país, e se ele não for um bom administrador. Então nós temos que pedir: Deus nos dá sabedoria para não sermos os amigos de Jó. Talvez essa semana, ou talvez você mesmo esteja passando por uma dificuldade na sua vida, que o Senhor possa levantar pessoas para chorar com você. Às vezes uma lágrima, né? Uma lágrima. Quando meu pai faleceu, nós tivemos um apoio tão grande dessa igreja. Eu sou do Rio Grande do Sul, a minha esposa é de Goiás, nós viemos para cá há muitos anos, mas a nossa família é pequena. Eu fico pensando, se o velório do meu pai, o enterro do meu pai tivesse só a família, ia ser 2, 3 carros, meia dúzia de pessoas. Mas aqui, quando nós nos convertemos, Deus nos deu uma família tão grande. Eu lembro que na tarde que ele foi sepultado, eu já estava meio passado, e na hora que ele foi colocado na sepultura, na gaveta, e eu olhei para o lado assim, tinha um monte de irmãos. Quem estava lá? Levanta a mão aí. Você lembra o que eu falei? Eu lembro. Eu olhei para vocês e disse assim: meus irmãos, eu amo vocês, muito obrigado. Porque aquele momento foi muito importante, a presença da igreja junto com a gente. Teve pessoas que passaram a noite inteira lá junto com a gente, não foram embora. Pessoas foram, voltaram. No outro dia estava um monte de gente, a maioria da igreja. Irmãos, como que é importante termos pessoas que chorem com a gente no momento que nós estamos chorando. E o último ponto que eu queria falar com você, querido, é que no final, depois de tudo isso, Deus, ele, depois de toda
a reclamação de Jó, a falação dos seus amigos. Deus aparece num redemoinho e fala com Jó, repreende Jó, alinha Jó, coloca Jó no lugar dele novamente. Deus repreende os amigos dele, dizendo: olha, vocês falaram bobagem, vocês não falaram sério como o meu servo Jó. E fala para eles assim: agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão oferecer holocausto e vocês vão pedir para o meu servo Jó interceder por vocês, e ele vai interceder por vocês e eu vou perdoar vocês, porque senão vocês estão acabados, eu vou acabar com vocês se isso não acontecer. E eles fizeram assim, eles ofereceram o holocausto, eles foram lá e pediram para Jó orar por eles, e Jó orou por eles, e eles foram perdoados e abençoados. Olha que coisa incrível, irmãos. Um homem que estava sendo julgado está em pecado porque estava naquela situação, de repente Deus diz: você, miserável, vai orar por aqueles que são bons. Você vai orar por essas pessoas. E ele intercedeu por aquelas pessoas, elas foram perdoadas. E olha que coisa tremenda. Verso 10 do capítulo 42. Jó tem uma experiência, verso 5 do capítulo 42. Jó, ele tem uma experiência muito mais profunda com Deus. E ele diz assim: olha, quando com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Presta atenção numa coisa, nós já estamos terminando. Há coisas que acontecem na nossa vida, Deus permite, para nós nos aproximarmos mais dele. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona ninguém. Sinta o que você possa estar sentindo, passe o que você possa estar passando. Deus nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Circunstâncias nas nossas vidas servem para nos aproximarmos dele, para nos fortalecermos. E independente de qualquer coisa, quando estamos com ele, nós temos a certeza da vida eterna. E Deus, a Bíblia diz que Deus transformou toda a vida de Jó para muito melhor do que antes. Mas sabe, lá no verso 10 é a chave, diz assim: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Deus libertou aquele cativeiro de enfermidade, de dor e sofrimento de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que ele possuía antes. Mas sabe quanto que Deus virou o cativeiro, libertou ele do cativeiro? Sabe quanto que aconteceu? Pergunta: quando, pastor? Quando ele orou pelos seus amigos. Sabe o que isso nos ensina? Irmãos, eu nunca tinha percebido isso, eu percebi dessa vez agora. Quando Jó orou pelos seus amigos, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. Sabe, onde há perdão, há a manifestação sobrenatural de Deus. Quando nós perdoamos, Jó poderia ter dito assim: não, esses caras me crucificaram, essas pessoas não foram meus amigos. Na hora que eu mais precisei, eles me atacaram, eles me ofenderam, eles falaram palavras que eu não era, e quebrar o relacionamento com eles. Mas Deus disse: vai lá e ora por eles, vai lá e pede oração. E os amigos foram lá e pediram oração, e Jó perdoou eles. Quando Jó orou por eles, Jó perdoou. Porque não tem como você orar declarando cura na vida de alguém se você não perdoou aquela pessoa. Você quer prosperar? Você quer ser curado? Perdoa. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: perdoe, e você vai ser curado. Deus vai restaurar a sua vida. Amém? E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. E termina a vida de Jó assim: aquele homem que começou bem, foi lá embaixo no fundo do poço e subiu de novo. Sabe por quê? Porque ele estava com Deus. Deixa eu perguntar para você: você está com quem? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Deus da sua vida? A quem você chora? Aos pés de quem você chora? Seu emprego, seu salário, seu trabalho está nas mãos de quem? Sabe como que termina a vida de Jó? Versos 16 e 17. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e cheio de dias. A Bíblia diz que Deus deu para ele mais 7 filhos e mais 3 filhas. E as 3 filhas dele eram as mais bonitas do Oriente naquela época. A dor da perda dos 7 primeiros filhos com certeza ficou no coração de Jó, mas Deus restituiu.
Eu quero dizer para você, e o Felipe vai colocar a música para nós, ó, que está aí, que a Daça baixou para... Ah, não, foi você que baixou de manhã. A vida de Jó foi restaurada e restituída porque ele nunca abandonou Deus. Não importa o seu problema. Você vai colocar depois, deixa bem baixinho, depois você vai voltar no início, tá? Junto com a letra. Deixa eu falar para você, vem cá, querido. Deus nunca abandona a gente. Não se afasta de Deus. Volta para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Sabe, esse homem podia ter blasfemado contra Deus. Ele podia ter dito para a mulher: mulher, você tem razão mesmo, eu sempre fui fiel, eu fui caridoso, ajudei os pobres, ajudei os necessitados, mas olha o que acabou a minha vida. E blasfemar contra Deus, e amaldiçoar Deus, dizer: eu quero morrer, que eu morro então. Não, mas ele nunca amaldiçoou Deus. Ele até perguntou por que as coisas aconteceram, se ele era reto. Ele até perguntou, até pensou que Deus o havia abandonado. Ele não sabia do que estava acontecendo no mundo espiritual. Querido, às vezes nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente está até passando por luta, mas podia ser muito, muito mais pior se Deus não tivesse com os anjos dele ali protegendo a gente. Mas mesmo às vezes a gente reclama. Então nessa noite, aprenda com a vida de Jó. Você pode estar bem, pode piorar, pode melhorar, ou pode morrer na prosperidade, ou pode morrer no vale, no deserto, na dificuldade, mas nunca abandone Deus. Escolha Deus, escolha Jesus, escolha o Espírito Santo, escolha ter fé em Deus, porque Deus nunca nos abandona. Eu não sei a história de cada um, eu conheço até as histórias de algumas pessoas que eu tenho mais tempo de convivência, mas não sei como está a sua vida nessa noite. Mas eu quero dizer para você que a solução é Cristo, a solução é Deus. Se agarra com Deus, vem para a igreja, vai para a célula, fica firme com Deus, porque se você está passando luta com Deus, essa luta vai ser exterminada da sua vida, essa luta vai ser minimizada. O tempo de provação, de luta vai passar, o tempo de deserto vai passar. Deus vai restituir. A pastora tem dito que esse ano aqui na igreja é o ano de restituição, e é verdade. Deus vai restituir na sua vida, no seu casamento, na sua profissão, na sua vida espiritual, em todos os aspectos da vida. É tempo de recuperar o tempo perdido, é tempo de recuperar as coisas que Deus tem para nós. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa música agora. É a música Jó, vai ter a letra também. E eu quero convidar você que quer nessa noite ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, como Jó teve. Eu quero convidar você a sair da sua cadeira e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Você que está me assistindo aí, você que precisa de um relacionamento mais profundo com o Senhor, fica em pé, se ajoelha aí, coloca a sua vida no altar do Senhor Jesus Cristo. Diga: Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Volta lá, querido, aumenta o volume, por favor. Começa no começo, nós vamos cantar juntos. E você pode sair saindo. Vem para a presença do Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Aleluia, glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Tudo é do Senhor, nós somos dele. Você é Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Olha o que ele falou. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Glorifique o nome do seu Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Nós respondemos: Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Diga que você é dele, diga que ele é seu. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que se faz no meio da tribulação? Eu vou Adore. simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Glorifica a igreja do Senhor Jesus. Glorifica povo santo de Deus. Glorifica povo salvo pelo Altíssimo. Glorifica aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Glorifica aquele que tem o Espírito Santo de Deus. A Ele é glória. A Ele é glória. Coisa linda, poderosa, maravilhosa é a igreja do Senhor, glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 aleluia. Pra sempre, amém. Para sempre, glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Para sempre, seja louvado e glorificado. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, louve, exalte ao Senhor. Senhor, nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória. Independente dos problemas, das lutas, independente do deserto, Senhor, independente dos problemas que possamos passar, a terra está cheia da tua glória e da tua honra, e há um povo chamado a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra que honra, que glorifica, que louva o teu nome, e nós queremos fazer isso para sempre, como diz a música. Para sempre seja louvado, para sempre seja glorificado, para sempre seja honrado o teu nome. E nessa noite, como Jó, nós queremos declarar o nosso amor, a nossa submissão, a nossa filiação, a nossa entrega ao Senhor. Para aqueles que estão passando por lutas, o tempo de aflição vai passar, o tempo de deserto vai passar, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E é no nome de Jesus, que venceu na cruz e que nos deu a vitória na cruz do Calvário, que nós oramos e que nós tomamos posse de toda a bênção, porque Ele conquistou na cruz por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está aí no Facebook nos assistindo. Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana poderosa na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. Deus abençoe. Carolzinha, está terminando agora. Glória a Deus, Deus.